Abra sua Bíblia no livro de Jó. Quando você está abrindo, eu quero lembrá-los que domingo que vem, às 18 horas, estaremos iniciando a classe de preparação para o batismo. Então, domingo que vem, 18 horas, antes do culto da noite, né? Algumas pessoas estão saindo, né? As crianças estão indo para o culto infantil. Isso, beleza. Então, você que quer se preparar para o batismo, você que é novo crente, nova crente, pode vir. Nós vamos estudar as doutrinas básicas da vida cristã, e isso é uma preparação muito grande para o batismo. Então, não deixa de vir, não. Domingo que vem, a partir de domingo que vem, às 18 horas, tá bom? Eu estarei aqui esperando vocês. Livro de Jó. Já 3 domingos, né, Heraldo? Que estamos abordando o livro de Jó e tem pano para manga, não é? Se nós fôssemos nos deter em vários outros detalhes, é um livro que nos abençoa muito. A Bíblia tem muitos heróis da fé. Hebreus 11 tem uma lista de heróis e heroínas da fé. E, sem dúvida, nós vemos Jó como um herói da fé. Às vezes nós precisamos de heróis, irmãos. Na vida cristã nós precisamos de pessoas que nos servem de exemplo, que foram grandes em sua fé. E Jó é um grande personagem, vamos dizer assim, que nos inspira. Sua paciência, a sua perseverança, a sua fé, seu sacrifício. Então, é interessante nós olharmos para Jó e nos mirarmos também na firmeza dele. Então, é muito importante que os nossos heróis, vamos dizer assim, sejam humanos como Jó era, porque nós nos identificamos com eles. E a nossa postura cristã pode ser semelhante à dele ou deles, né? Então, Jó, eu repito, nos serve de grande exemplo, tá? E ele mostra as suas convicções. O livro de Jó, ele exalta, né, não só Deus falando de Jó, falando das suas características e das suas virtudes, mas nós vamos ver, queridos, que ele tinha convicções fortes, firmes. E eu quero abordar algumas, tá? Hoje, algumas convicções vitais, que eu estou chamando de vitais, porque diz respeito à vida, depende de nossa vida, tá? Então deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos abordar alguns versículos, e a primeira convicção que nós precisamos ter na vida cristã, está no capítulo 1, verso 6, que é: temos um inimigo real, maligníssimo, invisível, mas o quê? Está perto de nós. Está perto de nós. 1,6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Capítulo 2, verso 1, repete esse versículo, né? Quer dizer, mais uma vez, Satanás vem apresentar-se diante do Senhor, junto com os filhos de Deus.
Você percebe que ele vem entre os filhos de Deus? Ele não estava ali para adorar a Deus como os filhos de Deus. Ele estava ali para desafiar Deus. Meu irmão, os filhos de Deus não espantam Satanás. Eles atraem Satanás. Que isso, pastor? É uma heresia? Não. Os filhos de Deus não espantam Satanás. Eles atraem. Por quê, queridos? Porque quem está entregue a Satanás, ao pecado, não desperta. Satanás não tem nada que fazer, já está entregue. Agora, os filhos de Deus, que estão firmados na palavra de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que estão buscando ao Senhor, sim, desperta a atenção do inimigo. Ele foi lá no jardim do Éden para tentar Adão e Eva. Ele foi ao deserto tentar Jesus. Ele estava entre os apóstolos, agindo na vida de Judas Iscariotes. Ele estava no campo missionário, querendo atrapalhar o apóstolo Paulo. Ele é mencionado de Gênesis a Apocalipse, desde o Éden à ilha de Pátimos. Ele é mencionado, a serpente, o grande dragão, que já está vencido pelo sangue de Jesus e pelo poder do testemunho dos filhos de Deus. Então não se iluda, meu irmão, minha irmã. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão amigável, eu sou uma pessoa conciliadora, eu dou um boi, um boi para, como é que é o negócio aí? Para não entrar na briga, mas uma boiada para não... Não, nada disso. Nada disso. Eu dou uma boiada para não começar uma briga. Não é? Eu sou conciliador, mas você tem um inimigo mortal. Por melhor que você seja, você tem um inimigo mortal. E eu tenho, e todos nós temos, sobrenatural. Nós precisamos estar conscientes disso, meus irmãos. E ele está perto de mim e de você. Ele está tentando entrar na nossa casa. E às vezes entra. Ele está lá no nosso trabalho. Ele está lá no nosso lazer. Ele está dentro da igreja. E está dentro da igreja. Está lá na academia. Pensa que não? Está na praia. Está no campo de futebol. Onde você imaginar, ele está. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é seu objetivo. Ele que promove as guerras, meus irmãos, as mortes, as brigas, as dissensões, os conflitos familiares. Ele quer promover o dinheiro como um Deus deste mundo. Ele quer promover a descrença no coração das pessoas. Ele quer fazer com que as pessoas vivam em função do poder, do dinheiro, e matam por causa do dinheiro, e morrem por causa do dinheiro. Ele quer impedir a propagação do Evangelho. Ele quer impedir a consagração dos crentes, a fidelidade dos crentes em Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha consciência de que o inimigo está perto de nós. Ele está perto de você. Então precisamos orar e vigiar, constantemente. Orar e vigiar. A segunda certeza vital que precisamos ter, baseada aqui no livro de Jó, irmãos, é que Deus guarda o seu povo. Capítulo 1, verso 10, a parte A, eu já comentei,
quase todas essas ideias, estou destacando melhor. Satanás argumenta e reclama com Deus aí, veja lá, 1:10a. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Olha o que Satanás está dizendo. O Senhor protegeu Jó, blindou. Eu não consigo chegar, porque a ideia que nós temos aqui, irmão, que ele estava tentando chegar a Jó, mas ele não conseguia. Jó está cercado, Jó está protegido, Jó está guardado, não só ele, sua família, seus bens, tudo. Quase que ele diz: já tentei várias vezes, mas estou frustrado porque não consigo, porque ele está protegido, ele está guardado. Querido, Satanás era inimigo de Jó, mas ele não sabia que Jó era muito amigo de Deus. Queridos, ele não tinha ideia da amizade que Jó tinha com Deus. Agora, irmãos, nós estamos falando que Deus guarda o seu povo, e a pergunta que sempre se faz ao longo dos séculos: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que cristãos verdadeiros passam por situações difíceis, enfrentam provações tão difíceis? Por que tragédias acontecem com as melhores famílias? Por quê? Por quê? Por quê? Precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, que nós, como cristãos, suportamos provações imerecidas, mas porque elas foram permitidas. Suportamos provações imerecidas, mas porque elas são permitidas. A vida inclui provações que não merecemos, e nós achamos isso, e achamos isso também em relação a outras pessoas, mas que devem mesmo assim serem suportadas. Suportadas. Então, como conciliar a proteção de Deus com as tragédias, com as lutas, com as aflições que atingem o povo de Deus? Qual é a resposta? Permissão. Permissão de Deus. Nunca podemos explicar certas coisas, nunca vamos compreender completamente certos mistérios da vontade de Deus, porque em muitas situações a vontade de Deus é insondável. Nós não alcançamos, irmãos. E eu digo mais, é melhor você nem tentar muitas vezes, porque você pode se frustrar, pode ficar confuso, ressentido e até com amargura no coração. E se isso acontecer, Satanás alcançou o seu alvo. Ele alcançou o que queria. Então não permita, suporte as provações permitidas por Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você é guardado, guardada por Deus.
Se chegou alguma coisa à sua vida, porque Deus permitiu. Nada chega à sua vida sem que tenha passado por Jesus. Ele é Senhor da sua vida, amém? Você entregou sua vida a Ele? Amém. Você entregou o seu amanhã a Ele, seu futuro? Amém. Nós sempre vamos falar amém. Ele tem o controle? Ele está no trono? Sim. Ele é soberano? Sim. Eu sei que às vezes dizer isso é difícil, no meio da tempestade. Então, meu irmão, minha irmã, independentemente de qualquer coisa, deixe nas mãos de Deus. Se você entende ou não, se você merece ou não, deixe nas mãos de Deus. Nós cremos que Deus é perfeito? Sim. Nós cremos que Deus é justo? Sim. Nós cremos que Deus é amor? Sim. Então, por que eu vou questionar os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, aquilo que Deus permite na minha vida? Eu preciso aceitar pela fé. Queridos, Deus nos protege. Mas quando alguma coisa acontece conosco, ela é necessária. Preste atenção. Ela é necessária. Foi necessário. Porque Deus vê o amanhã, irmãos. Se aquilo não fosse necessário para edificar sua vida, para te fortalecer, não ia acontecer. Então, pensa assim, por favor, está acontecendo isso comigo, porque é necessário. Deus está trabalhando na minha vida. Deus tem algo a me ensinar. Eu tenho lições a aprender. Você pode dizer amém? Eu sei que é difícil dizer. É necessário. Olhe para dentro de você. É necessário. Está sendo necessário. Queridos irmãos e irmãs, os pais e mães, não é? Os pais, de modo geral, são responsáveis e amorosos para com seus filhos. Mas tudo o que eles fazem agrada aos filhos? Não. Eles sentem prazer? Não, queridos. Mas você administra, você aplica, você cria, discipula, porque isso é necessário. Você diz não, porque é necessário. E a criança não vai gostar de certas coisas, mas são necessárias para a vida. É o melhor para os nossos filhos. Então, queridos, Hebreus capítulo 12 diz que Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Pai e mãe que não amam, não disciplinam seus filhos. Deixa eles à vontade, fazer a vontade deles, fazer o que gosta, só comer o que gosta, a hora que querem, tudo que querem. É assim, assim e assim. Tem que ser assim. Mas eu não posso fazer como meu coleguinha, meu vizinho, meu amigo. Não. Porque você tem disciplina aqui. Você tem um pai e a mãe que te amam. Porque a Bíblia diz assim. Irmãos, Deus está cuidando de nós. Deus está nos guiando. E Deus faz sempre o melhor. Então,
Dê graças a Deus. Descanse nessa ideia. Deus é meu Pai. E Ele está permitindo coisas que são necessárias para a minha vida. Então eu vou descansar. Eu vou descansar no Senhor. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo. Se uma provação está batendo a porta da sua casa e Deus permitiu ela entrar, sabe o que acontece? Por quê? É porque Ele já está lá dentro. Ele já está lá dentro, queridos. Se uma enfermidade já está batendo a sua porta, é porque Deus já tem o seu bálsamo preparado, queridos. Porque Deus é assim, Deus é amor. E Deus nos trata com esse amor grandioso e insondável. Você é filho de Deus? Amém. Você é filha de Deus? Amém. O seu Pai está cuidando de você. E quando Ele permite certas coisas, é porque elas são necessárias para o seu bem, não para o seu prazer, nem sempre será. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A gente diz isso muito de gogó às vezes, mas pela fé, eu creio que você está dizendo isso. Amém, queridos? Terceira convicção, capítulo 1 ainda, verso 20 e 21. E eu coloquei assim: nossa perspectiva vertical impedirá nosso pânico horizontal. Veja só, 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aparentemente, irmãos, quando nós lemos isso de Jó, parece que ele é tipo um super-homem. Parece que ele é sobre-humano para dizer isso. Ou será que ele é totalmente insensível? Será que ele é inatingível? Ele não consegue ser atingido? Ou ele está fazendo uma negação do sofrimento? Não, nada disso, queridos. Você vê que a atitude dele, ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, sentou-se sobre cinza, ele demonstra um sofrimento terrível. Ele está demonstrando um sofrimento extremamente forte, intenso, mas ele se joga de joelhos. Ele se joga de joelhos para adorar a Deus. Jó aproveitou muito bem a sua riqueza, irmãos, que Deus tinha dado a ele. Ele usou para a glória de Deus a sua riqueza. Ele repartiu, já falamos sobre isso em outros dias, né? Ele repartia com os... Ele socorria muita gente. E ele entendia que aquela riqueza foi dada pelo Senhor. Não foi a sua sabedoria, a sua capacidade. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Vem das dadivosas mãos de Deus. Ele cria que seus filhos eram herança do Senhor, presente de Deus, que a sua saúde era pela graça de Deus. Então, quando ele perde tudo isso, ele adora a Deus. Deus deu e ele resolveu tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que a gente fica com dificuldade de entender, de explicar isso. Sublimação, perseverança, resiliência, resignação, como é que é isso, Jó? Como é que se explica isso, irmãos? Só tem uma explicação, para mim
e eu acho que para você também, só tem uma explicação este homem agir assim: o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, suas convicções espirituais, a sua teologia correta, a visão de Deus correta que ele tinha, que não era dos amigos, e você sabe disso. Então, por isso que eu estou dizendo que sua perspectiva vertical, isto é, sua vida com Deus, impedirá seu pânico horizontal, isto é, um estado mental negativo, de desespero, de desesperança. Tudo vai depender do seu relacionamento com Deus. É isso que eu entendo aqui, irmãos. A vida de Jó estava centrada em Deus. O alicerce da sua vida era Deus. O porto seguro de Jó eram as mãos de Deus. Por isso essa reação. Por isso ele faz aquilo que até mencionamos de manhã, que diz Abacuque 3,17. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que eu esteja sentindo falta de tudo, eu vou me alegrar no Senhor. Ele me faz andar o quê? Altaneiramente, nas alturas. Você percebe que em vez de Jó cair, ele se eleva? Em vez de estar reclamando, murmurando e, enfim, culpando Deus, ele se eleva, ele vai para as alturas, ele vai para a comunhão com Deus, ele não desce, ele sobe. Por quê, irmãos? Segredo: comunhão, relacionamento com Deus, visão espiritual correta, discernimento espiritual. Jó não vivia pelas circunstâncias, ele vivia pela fé. Ele não vivia pelo que via, mas por aquilo que ele não via, a sua fé. Jó tinha uma fé firme, irmãos, nesse Deus amoroso, poderoso. Ele tinha uma doutrina sólida, uma teologia correta. Estou insistindo nessa palavra, nessa frase. Por isso ele não blasfemou de Deus. Por isso ele não entregou os seus pontos, os pontos, da sua vida, jogou tudo para o alto. Por isso ele não tinha como concordar com seus amigos. Por isso ele não acatou o conselho da sua esposa, no desespero. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele adora a Deus. Morrer? Não. Minha vida está nas mãos de Deus, e a morte só quando Deus determinar. Minha vida está nas mãos dele. Por que eu vou buscar a morte? Só partirei quando Deus determinar. Eu sou imortal até que Deus permita minha morte. Defina minha morte. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que quando as coisas vão de mal a pior, quando nós estamos em crise, quando as tragédias nos assolam, é a teologia correta que segura as nossas mãos? É a nossa fé que nos faz permanecer firmes, é o nosso relacionamento com Deus que não nos deixa cair. E aí permanecemos fortes, firmes e estáveis. Talvez a fé só terá significado para algumas pessoas quando a fé for a única coisa que as pessoas possam se apegar. Talvez só neste momento a fé
terá significado para algumas pessoas, quando for a única coisa a se apegar. Meus queridos irmãos e irmãs, sabe por que muitos cristãos estão desabando hoje por causa das crises? Eu vou te dizer, por causa da teologia da prosperidade, que outro domingo eu disse, tem origem aonde? Onde se originou a teologia da prosperidade? Em Satanás. Porque nas suas 3 teses ele disse que uma pessoa que perde tudo, todos os seus bens, ela não pode adorar a Deus. Ela vai blasfemar contra Deus. Uma pessoa que perde entes queridos, filhos, ela não pode servir ao Senhor, ela não pode continuar adorando a Deus. Ela tem que blasfemar contra Deus. Uma pessoa que não tem saúde, ela vai blasfemar contra Deus. Essa é a ideia de Satanás. Essa é a teologia da prosperidade. Então, queridos, muitos cristãos estão caindo por causa dessa pregação. Nada me atinge. Eu sou cristão, eu sou uma cristã, eu vou ter todos os bens materiais, minha vida vai ser tranquila, eu vou ter sempre o carro do ano, eu vou fazer isso e aquilo, eu não vou ter problemas financeiros, eu não vou ter problema de saúde. Acabou. E muita gente recebe Jesus, vai a Jesus com essa visão errada do Evangelho. Aí se decepciona e muitas vezes se afasta dos caminhos do Senhor. Naufragam na fé por causa dessa visão errada. Queridos, a teologia certa nos dá discernimento espiritual das coisas, do mundo, do que acontece na vida cristã, do que é firmeza na fé, no Evangelho de Jesus. Sabe por que muitos casamentos naufragam? Falta de intimidade com Deus, teologia errada, falta de comunhão com Deus. Pode ter certeza, irmãos, uma pessoa que tem uma teologia certa, que tem intimidade com Deus, ela sabe que as crises são permitidas por Deus para o crescimento do casal, para o ajustamento do casal. Deus permite com esse objetivo. Quem tem a teologia certa, irmãos, vai buscar Deus para casar. Com quem vai se casar? Não vai se ajuntando com qualquer pessoa. Por que o casamento? Qual o sentido do casamento? Qual a hora do casamento? Como permanecer no casamento? Perseverar no casamento? Preservar o casamento? Eu sei que algumas pessoas lutam sozinhas. Porque se o cônjuge não quer, como é que você vai fazer? Você ora e entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. E tem muitos casamentos que não tem jeito. Por quê? Um não quer. Não quer preservar os princípios do casamento, honrar os votos conjugais. E aí não tem como esse casamento permanecer, porque pessoas lutam sozinhas. E Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Jó tinha uma teologia certa do casamento, queridos. Por isso ele não abriu mão da sua esposa, mesmo ela dando essa escorregada. Houve restauração. Teologia certa. 2 irmãos, uma menina e um menino de 10, mais ou menos, 10 anos,
estavam na janela do quarto deles, olhando uma chuva torrencial, que já estava há alguns dias. Aquela chuva mesmo, você sabe qual é, né? E aí o menino falou assim: se essa chuva continuar, vai inundar a nossa casa, vai inundar nosso estado, vai inundar o mundo inteiro. Aí a menina disse assim: não, senhor, não, meu irmão, não vai não. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, Deus fez uma promessa de que a terra não seria mais inundada, não teria dilúvio, e Ele deixou um sinal. Olha a menina dizendo, e Ele deixou um sinal da sua promessa, que foi o arco-íris. Aí o menino olhou para ela e disse: você está certa. Sabe que você tirou um peso muito grande das minhas costas? Teologia certa, irmãos. Teologia correta. Nos faz enxergar as coisas, irmãos. Nos faz enfrentar as situações difíceis. Nos faz descansar no poder de Deus. Estamos vivendo tempos de guerras, vocês sabem disso. Literalmente. Guerras espirituais também, morais, contra esse vírus. Enfrentamos violência, tragédia. Irmãos, se nós começarmos a olhar para essas coisas com uma teologia errada, isso vai acabar conosco. Nós vamos perder a paz. Nós vamos adoecer. Mas quando nós cremos e temos fé de verdade e descansamos no poder de Deus e sabemos que Deus está no seu trono, nós descansamos. Não é ser alienado, queridos, é descansar. Mesmo no meio de uma tempestade, nós podemos descansar. Teologia correta, visão de Deus correta. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus íntimo, nós vamos vivenciar as situações difíceis, mas elas não vão nos sucumbir. Nós não vamos sucumbir. Nós vamos enfrentar todas as dificuldades, porque o Senhor está conosco. E Ele diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores, e que Deus sempre nos conduz em triunfo. Seja qual for a situação. Isso é teologia correta, queridos. Isso é crer na palavra de Deus, é crer nas promessas de Deus. Mas para encerrar, eu quero destacar agora, bem o finalzinho, uma convicção importante. Os fiéis terão um fim glorioso. Capítulo 42, verso 10. Veja lá o que diz, por favor. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro de tudo que tinha tido antes. Domingo passado nós falamos da restauração completa restauração de Jó, em relação aos bens materiais, não é? A sua riqueza, em relação aos seus filhos, em relação à sua doença que foi curada. E diz a palavra de Deus que ele viveu mais, quantos anos? Mas, depois daquilo, ele viveu mais 140 anos. Ele tinha quantos? 70. Então, Deus deu mais 2 vezes a idade dele. 140. Então ele morreu com
210 anos. Irmãos, veja o verso 16, 17. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. E viu, melhor dizendo, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Irmãos, que maneira, não tem maneira melhor para encerrar a vida. Na visão do Antigo Testamento, não tinha melhor forma de terminar a vida do que assim, como foi descrito na vida de Jó. Deus transformou essa frase bem batida, né? Transformou tragédias em triunfos. Alguns dizem assim, Deus escreve certo em linhas tortas. Outros dizem assim, Deus sempre escreve o último capítulo. Deus, Ele sempre tem a última palavra. A gente, fala isso, e é uma verdade, queridos. Russell Shedd disse assim, há uma conexão entre o sofrimento suportado e o nível de glória a ser desfrutado. Eu achei interessante esse comentário dele. Há uma conexão entre o sofrimento suportado e o nível de glória a ser desfrutado. Foi o que aconteceu com Jó, queridos. Ele foi um homem bem-aventurado. Imagine um idoso feliz, desfrutando da alegria de ter os filhos, os netos, os bisnetos. Assim, você consegue imaginar Jó já bem idoso, cercado de netos e bisnetos? Você pode imaginar Jó contando a sua experiência para eles, para essas crianças? A sua experiência com Deus. Jó, enquanto outros, com muito menos idade, estavam se queixando de dores, se queixando de uma velhice infeliz, dor aqui, dor ali, mas o quê? Artrite, artrose, sem enxergar bem, sozinhos, abandonados. Esquecidos. Irmãos, essas coisas não aconteceram com Jó, não. Ele não estava sofrendo de Alzheimer, não, queridos. Ele estava cheio de vitalidade. Ele foi um homem bem-aventurado. Ele estava feliz da vida. Ele não tinha demência. Ele vivia cercado da sua família. Essa é minha interpretação, queridos. A Bíblia não dá detalhes, mas pelo que eu leio do fim de Jó, eu só consigo ver isso, irmãos. Ele desfrutando daquilo que ele semeou no coração dos seus filhos e netos, que agora estavam ali, fruto dos seus outros 10 filhos. Então a conclusão que eu chego é que os fiéis terão um fim glorioso. Talvez na visão humana, nem sempre é glorioso. Você pode, pastor, o apóstolo Paulo, o fim dele naquela prisão. Eu ouvi uma palestra de um pastor uma vez, ele disse, eu quero viver como o apóstolo Paulo, mas não quero morrer como o apóstolo Paulo. Mas eu quero. Não, por favor, irmãos. Esse homem, queridos,
ele foi esquecido, foi abandonado por muitos, a gente vê isso no texto bíblico, mas esse homem tinha Jesus, Jesus preenchia sua vida. Não quer dizer que nós não precisamos claro, não estou dizendo isso não, queridos, claro que precisamos, ele diz isso, vem aqui, vem me visitar, vem, traz aqui minha capa, traz os pergaminhos, enfim, ele fala sobre isso, mas irmãos, este homem morreu nas mãos de Deus. Não foi uma guilhotina que cortou o seu pescoço. Ele morreu nas mãos de Deus. E vocês acham que ele estava desesperado na hora de morrer? Irmãos, quantos gostariam de terminar a vida como o apóstolo Paulo? Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé, conservei a fé. A coroa me está esperando. O Senhor está lá me esperando para me dar a coroa. Irmãos, isso é um final glorioso aqui na terra e lá no céu. Por mais que soframos aqui, irmãos, as aflições deste mundo não poderão se comparar com a glória que será revelada, a nós revelada. Não se compara. Jamais, queridos. Jó viveu feliz seus últimos dias e muito mais no futuro, isto é, na eternidade, ele foi recebido pelo Senhor na glória eterna. Então, queridos, os fiéis terão um fim glorioso. Vale a pena ser fiel. Convicções vitais. Resumindo, temos um grande inimigo contra nós, mas temos um amigo muito maior, que é Jesus. E Ele nos guarda. Ele guarda seu povo. Guarda. E só passaremos por situações difíceis quando elas forem necessárias para o nosso crescimento espiritual, para nos aproximar mais de Deus, para caminharmos mais um passo em direção à imagem de Jesus. Ele nos guarda, mas permite, quando a provação será bênção para a nossa vida. Nossa perspectiva vertical impedirá o nosso pânico horizontal. O nosso relacionamento com Deus vai criar em nós convicções tão fortes que nós vamos enfrentar todas as situações terrenas vitoriosos. Porque temos uma teologia certa, temos uma visão correta de Deus, temos uma doutrina correta da interpretação da Bíblia, e os fiéis terão um fim glorioso. Jesus disse: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Os cristãos verdadeiros são aqueles que se erguem em meio às dificuldades e se mantêm firmes e inabaláveis. Os cristãos verdadeiros não caem na crise, na luta, na dificuldade. Eles se elevam pela fé e se relacionam com Deus nas alturas. Por isso conseguem andar sobre as ondas com
Jesus. Não sei quais ou quantas dessas convicções que abordamos aqui fazem parte da sua vida, ou quantas você precisa caminhar um pouquinho mais. Será que você fraquejou? Será que houve um momento de você cair e negar a Jesus como Pedro, abandonar Jesus? Você tem a oportunidade de hoje renovar seu pacto com Deus, renovar seu compromisso com o Senhor, se arrepender de escorregada se deu. Hoje você tem a oportunidade de pedir a Deus: Senhor, eu estou passando por essa e aquela provação, mas eu quero fazer como Jó, eu quero me jogar no chão e te adorar. Eu quero ter essa resistência, eu quero ter essa fé, eu quero ter esse relacionamento contigo. Eu quero vencer pela fé. Você pode hoje tomar uma decisão, meu irmão, minha irmã. Repito, não sei qual a provação que você está enfrentando, qual a luta interna, familiar, não sei. Jó passou por tudo isso, problema financeiro, problema no casamento, abandonado por seus familiares. Jó passou pelo luto, Jó perdeu sua saúde temporariamente, Jó passou por tudo aquilo que poderia passar, mas estava firmado em sua fé. Irmãos, nós precisamos dessa fé. Nós precisamos, eu preciso, e possivelmente você também precisa.